Olá jovem, tudo bom com você? Sejam bem-vindos ao canal História Geral Supervan. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje vamos continuar nossa empreitada para explicar a história da América, certo? Muita coisa aconteceu em uma semana, a gente não teve aula, questões aí relacionadas à direção, né, que resolveu dar um tempo para vocês, né? Então o nosso cronograma continua, certo? A gente vai ter essa aula essa semana. A gente vai ter mais 2 aulas aí de América pela frente, mais 2 de África, uma de Ásia e férias, certo? Porque vocês estão estudando, eu também estou estudando, então cada um com seu tempo. Então a gente vai ficar esse período. Então a gente retorna hoje, a gente vai falar aí da América Espanhola, mais especificamente do seu processo de dependência. Na aula passada a gente falou da América Indígena e todo o seu processo de colonização. E também lá, né, a gente deixou bem claro que existe, né, uma complexa rede, né, de poder, tanto da colônia, do poder, né, não da colônia, né, um poder da metrópole em relação à colônia, né, no que se diz respeito aos processos de dominação e poder, né, ali o pacto colonial, as casas de contratação e as câmaras municipais. A mita, a encomienda, os ayuntamentos, as haciendas e assim por diante. Então, ou seja, a América Espanhola, a coroa espanhola, né, a Espanha, tinha um poder muito forte perante os seus colonos, né. Também a gente disse que, né, a gente deixou bem claro, né, que existiam várias formas de classificação racial dentro dessa América Espanhola, e isso fez com que existissem vários grupos, né? Mas a gente pode dividir em 3, né? O primeiro deles, os chapetones, que eram os espanhóis legítimos, né? Nascidos na Espanha, na Europa. A gente tem os crioulos, que eram os brancos nascidos na América, muitas das vezes com poderes econômicos mais fortes, né? Mais preeminentes que os espanhóis. E por último, a gente tinha uma outra classe social, que era exatamente esses negros e indígenas. Se a gente for analisar em estatística, né, 8 milhões de indígenas viviam na América Espanhola, em relação a 4 milhões de negros, né, que também 1 milhão de negros, que viviam nessa América Espanhola, em relação a 4 milhões de brancos, né, e aqui incluindo tanto os chapetones quanto os crioulos. Então a gente pode dizer que dos 14 milhões de pessoas que viviam na América Espanhola, 9 milhões eram, vamos dizer assim, desses grupos minoritários. Então eles não eram minoritários em relação a números, eram minoritários em relação a direitos políticos e econômicos. Então esses 4 milhões de pessoas, né, esses brancos espanhóis, e esses brancos colonos, né, daqui da América Espanhola, os americanos, que vão aí tentar buscar poderio político. O que vai gerar, de fato, o processo de dependência avançar é exatamente o colapso da coroa espanhola, né? A gente já viu nas aulas de Revolução Francesa, quem não assistiu assista, nas aulas de Império Napoleão, quem não assistiu assista, e a gente percebeu que lá no final da Revolução Francesa, Napoleão assume o poder da França e ele vai instalar ali o Império Napoleônico. O Império Napoleônico vai avançar durante toda a Europa e ele vai chegar até a Espanha. Quando ele chega na Espanha, ele vai praticamente destituir o rei espanhol, ele destitui toda a coroa espanhola e ele vai colocar ali, na visão francesa, né, o poder nas mãos dele. Isso também vai fazer com que o poder de Napoleão vai até Portugal, por exemplo, né, que vai gerar ali a vinda da família real para o Brasil. E aí chega a primeira diferença, né, do processo de dependência da Espanha da América Espanhola para a América Portuguesa. Diferente da América Portuguesa, que quando o Dom João VI sai de Portugal e vem para o Brasil e coloca o Brasil como capital do Império Português, o rei da Espanha, né, o Carlos V, ele não consegue fazer isso, né? Ele fica preso na Espanha, ele perde poder que ele tinha, e a Espanha deixa de ser independente. Quem vai assumir a Espanha vai ser exatamente o Império Napoleônico, os franceses. E por que isso, professor? Né? Por que isso é importante? Porque uma vez que a colônia perde a sua metrópole, como que essa colônia vai se reestruturar, né? Ou no caso, né, como que vão existir
como que esses chapetones, né, vão poder dizer que eles são legítimos em relação, por exemplo, aos crioulos. Então aí vai gerar o primeiro embate, né, um embate político, porque essa elite colonial, essa elite americana, né, latina, ali dos venezuelanos, dos equatorianos, dos colombianos, peruanos, mexicanos, eles não vão aceitar, né, esse poderio francês. Então esse é um primeiro ponto, né? O primeiro ponto, então, é quando Napoleão invade a Espanha e assim a colônia, a metrópole, né, perde seu efetivo. Isso faz com que o pacto colonial também seja questionado. Essa elite crioula achava muito ruim, ou achava muito sem sentido, eles serem os donos praticamente de todo o poder econômico da região, eles terem vários privilégios, de certa forma, ali na América, mas porque eles não tinham nenhuma representação política, nem administrativa. Eles tinham um poderio econômico. Sim, eles poderiam ir para a Espanha, eles poderiam estudar lá na Espanha, mas eles não tinham nenhum direito político. Isso vai fazer com que essa elite crioula passe a ver a possibilidade de ter, nessa fragmentação da coroa espanhola, uma forma de eles assumirem politicamente as colônias e assim por diante, certo? Outro ponto também muito vital nisso tudo é exatamente os estudos, né, como eu acabei de dizer. Essa elite crioula, ela estudou, muitos deles estudaram na Espanha, alguns até mesmo fora da Espanha, e outros exatamente estudaram na América Espanhola, porque diferente de Portugal, que vai demorar muito para construir universidades no Brasil, a coroa espanhola ela já cria, né, várias universidades na sua colônia. Universidades, por exemplo, na Colômbia, no México, no Peru, que vão ser importantes centros e difusores de pensamento, especialmente da Revolução Francesa, né, iluminista, e todo o pensamento anti-metrópole. Então isso é muito importante, certo? Aí você pode estar se perguntando, mas e a população no geral, né? Onde ela fica nisso tudo, né? A população no geral, ela meio que se perde, né? Ela meio que perde o efeito durante tudo isso. Quem vai discutir o processo colonial espanhol vai ser exatamente essa elite crioula, que queria o poder que eles não tinham. O povo ele vai ser uma espécie de ele vai ficar à margem nisso tudo, ele vai ser apenas um poder coercitivo, né? Ele vai ser apenas uma massa ali de manobra, assim como vai acontecer lá na França. Então é muito, muito importante isso. Mas mesmo assim, diferente, por exemplo, da América Espanhola, da América brasileira, né, aqui da América Portuguesa, a independência do Brasil ela acontece a partir de vários acordos, né? Exatamente, diferente da América Espanhola, que por mais que essa elite crioula ela assuma o poder, efetivamente depois, né? Depois a gente vai explicar mais pra frente, existe todo um processo revolucionário, existem conflitos e assim por diante, certo? Antes do processo revolucionário, que vai acontecer ali por volta de 1815, antes disso, em 1780, no Peru, já foi feita uma espécie de uma tentativa de reestabilização do Império Inca, né? Quando o Tupac Amaru, uma espécie de imperador, né, que era destituído, ele tenta retomar o poder do Império Inca e o que não dá certo, ele vai reprimido fortemente. Mas isso é importante porque já existia dentro da América Espanhola um descontentamento. E aqui é uma outra diferença em relação ao Brasil. No Brasil, essa elite local, essa elite agrária, de certa forma, ela tinha participação política e administrativa, além de econômica. Então, de certa forma, ela não vinha com bons olhos um processo de dependência popular no Brasil. Então, as diversas revoltas coloniais que aconteceram no Brasil, ali principalmente no final do século XVIII, principalmente no final do século XVIII para o XIX, essas revoltas coloniais no Brasil, elas vão ter impacto profundamente na parte administrativa e na tentativa de remodelação social e, de certa maneira, política do Brasil. Diferente da América Espanhola, essas revoltas, além de elas serem duramente reprimidas, elas tinham cunhos muito locais, né? Assim como algumas revoltas no Brasil.
Então isso também é muito potente, né? O povo espanhol, o povo da América Espanhola, assim como o povo da América Portuguesa, ele sempre foi colocado à margem dentro de todo esse processo, beleza? Assim como a ideia de escravidão, né? Tanto na América Espanhola quanto na América Portuguesa, o processo de dependência não incluía, de certa forma, uma libertação dos escravos e dos indígenas, certo? Então isso é muito importante. Quando a gente vai falar desse processo de dependência, a gente tem que ter em mente 2 pontos, né? Que é exatamente os traços de revolução e os traços políticos que envolvem todo esse processo, certo? Os traços de revolução são esses traços que são exatamente de guerrilha, né? Essa parte de revolução, né, que eu chamo de revolutiva, não existe essa palavra, mas eu vou dizer porque eu estou no meu direito de expressar essa palavra. Esse lado revolutivo, né, revolucionário do processo espanhol, ele ocorre no âmbito muito macro. Isso vai acontecer seja no processo ali do norte da América do Sul, que vai ser ali na Colômbia, no Equador, na Venezuela, seja na parte sul, ali no Chile, na Bolívia, no Paraguai e na Argentina e de certa forma no Uruguai. Esses processos de dependência que vão acontecer na América Espanhola, eles são revolucionários, e aqui o revolutivo possui uma abrangência um pouco maior, né? A gente vai ter aqui negros, indígenas e os crioulos que vão lutar, de certa forma, com essa resistência que vinha, né, de certa maneira, da colônia, da coroa espanhola, que era, de certa forma, francesa nesse período. E por que isso vai mudar? Isso muda em 1815. Napoleão ele perde poder, né? Ele não deixa de ser imperador da França, ele vai, né, ficar exilado, ele vai, né, tudo aquilo lá. Assista o vídeo de Napoleão que lá eu explico melhor isso. Napoleão ele perde poder em 1815 e aí gera-se um embate, né? O que vai acontecer com a coroa espanhola? Ela vai retomar o que ela tinha na América ou ela vai deixar de lado? Ela não vai deixar de lado, ela vai querer retomar. Só que ela tentar retomar, ela vai enfrentar agora uma elite crioula e todo um pensamento anti-metrópole, anti-pacto colonial muito mais forte, muito mais acentuado. Então isso vai gerar um outro lado desse processo revolucionário, que é exatamente o político. Nesse lado político, aí sim a gente vai ter apenas 2 grupos, a elite crioula e esses chapetones. Então, ou seja, a gente vai ter esses brancos, essa elite local, agrária e de mineração, contra essa elite espanhola e até de certa forma contra o rei da Espanha, certo? Além disso, a gente vai ter correndo por fora todo o poderio britânico. A Inglaterra ela via nas colônias americanas uma forma de ter um mercado de exportação muito amplo. Nesse processo ali no início do século XIX, a Inglaterra estava no seu apogeu do processo no processo industrial. Então, ou seja, tinha um excedente muito grande, já não tinha um mercado consumidor interno, já, vamos dizer assim, já estava um pouco saturado. Então ela viu nesse processo de dependência uma forma de ter um novo mercado. Então, ou seja, politicamente dizendo, a Inglaterra ela é mais essencial até mesmo que a elite crioula, porque a Inglaterra vai patrocinar o processo de dependência, primeiramente ali na América na parte norte, né, com a Venezuela, com o Equador e com a Colômbia, e depois ela vai patrocinar também lá no sul, né, com a Argentina, o Chile e o Peru. Então isso é muito importante, né? Isso também é necessário vocês terem em mente que a Inglaterra ela vai perder uma colônia, né, que é exatamente os Estados Unidos da América, mas ela não deixa de ter influência na América, ela continua tendo influência na América. Por outro lado, principalmente no México, a gente vai ter uma influência muito grande dos Estados Unidos, que vão ver num restabelecimento mexicano uma forma de também ter influência política, administrativa e assim por diante. Então, ou seja, são vários atores, são vários personagens que estão agindo para que o processo de dependência ocorra. Então, de um lado, você tem a coroa espanhola, que não queria de jeito nenhum perder essas colônias, e do outro lado você vai ter essa elite crioula, você vai ter
a Inglaterra e você vai ter os Estados Unidos da América. Então, ou seja, são várias forças que estão aí agindo, certo? Se a gente for perceber assim, de certa maneira, o processo de independência ele segue 3 eixos. O primeiro deles é do indivíduo. A ideia de que o indivíduo ele tem que ser livre até certo ponto, né? O livre aqui não inclui o negro nem o indígena, e inclui apenas essa elite mestiça e essa elite crioula. Então, ou seja, esses mestiços até certo ponto, né? Vamos dizer, de novo aqui voltando aos padrões raciais, quanto mais próximo do branco, mais direitos políticos individuais você vai ter. Então, essa liberdade individual, ela tem um certo limite. E é muito parecido com a França, né? A França, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade vão vir para a América repaginados. O outro eixo, né, que ambienta o processo de independência é exatamente a ideia de política, né? A política agora, ela trata agora da sociedade como um todo e não só um grupo, que é exatamente esse grupo espanhol, né, e assim por diante, os chapetones, as câmaras municipais e assim por diante. E o outro eixo é exatamente o eixo da sociedade, que é a ideia aqui de um contrato social, aquele do Rousseau, né, em que existe agora um pacto entre todos os indivíduos na sociedade e não só um direcionamento dessa elite dos chapetones, dessa elite espanhola. Então isso aqui é muito importante, porque isso vai orientar os 2 principais líderes dos processos revolucionários na América. O primeiro deles é o Simão Bolívar. O Simão Bolívar, ele era um venezuelano, ele teve formação em direito, se eu não me engano, lá na Espanha e também na América. Ele era dono, proprietário de uma fazenda gigantesca na Venezuela, então, ou seja, ele era uma elite agropecuária, latifundiária. Só que o Simão Bolívar ele tinha, né, de certa forma, ideais maiores de liberdade. Então ele vai impulsionar um processo revolucionário gigantesco no chamado Vice-Reino de Nova Granada, que era exatamente Venezuela, Colômbia e Equador. Ele vai iniciar o processo de independência da América em 1819, aí sim com a Colômbia e a Venezuela, os dois no mesmo ano, e logo em seguida ele avança para o processo de independência do Equador em 1822 e em seguida para o processo revolucionário da Bolívia em 1825. Na parte sul, a gente vai ter o general San Martín, ele era argentino, ele vai iniciar o processo de independência da Argentina em 1816, depois ele avança em 1818 para o Chile e depois em 1821 com o Peru. No Chile, ele vai ter a ajuda do outro general, o general O'Higgins. Esses dois aí vão participar do processo de independência. Então a gente tem 2 grandes generais, né? O Simão Bolívar e o San Martín, e esses 2 vão participar de todo o processo revolucionário. Diferente da América Portuguesa, né? Na América Portuguesa, vocês sabem, né? Existem vários acordos. O primeiro deles é exatamente do José Bonifácio. José Bonifácio que vai ali, de certa maneira, José Bonifácio, exatamente. Que ele vai assinar toda a carta de independência, né? E o Dom Pedro I, ele apenas dá um gritinho lá e pronto, né? Ele apenas dá um ato heróico. Diferente da América Espanhola, né? Tanto o processo de luta do Simão Bolívar quanto do San Martín é agressivo, é bem, vamos dizer assim, conflitivo em relação ao que acontece. Mas é um fato que vai acontecer em 1812, que é exatamente a conferência, né? 1826, desculpa, que é a conferência do Panamá, que aí sim vai ter todo um contraste, e aí sim o processo de independência vai ter um confronto gigantesco, seja do Simão Bolívar, ou seja do Simão Bolívar em relação ao que ele queria, do que ele desejava, seja da elite local, que tinha outros compromissos e outros desejos, certo? Antes disso, em 1812, todo o processo revolucionário segue os preceitos de uma Constituição, que é a Constituição de Cádiz, que ela tinha um ideal muito nítido de independência social, independência política e administrativa das colônias espanholas em relação à Espanha. Então isso é muito importante, porque ela tinha um ponto de vista progressista,
e ela era totalmente inspirada, seja no que aconteceu na França, ou seja, no que aconteceu nos Estados Unidos. Então, tinham esses 3 eixos, né, que é exatamente individualidade, uma liberdade individual, uma sociedade pautada no contrato, né, em leis próprias, e exatamente uma política voltada para a soberania é o que vai estruturar todo esse pensamento existente. E por que a Conferência do Panamá ela é fundamental? Porque o ideal do Simão Bolívar era um ideal de unidade latino-americana, que é exatamente o bolivarianismo. Simão Bolívar ele acreditava que após o processo de independência de todas as colônias existentes, a gente tem que lembrar, né, que a América Espanhola era dividida em vice-reino da Nova Espanha, Nova Granada, vice-reino da Prata, vice-reino do Peru e várias outras capitanias, né, capitania do Chile, capitania da Venezuela, capitania da Guatemala e assim por diante. Então, ou seja, era muito grande. Então o processo de independência ele também foi muito grande, ele não pôde ser, não aconteceu de um dia para o outro, demorou muito tempo. Diferente do Brasil, né? O Brasil, quando se torna independente, você simplesmente tirou um país de Portugal. Então foi uma coisa muito mais simples, não tinha uma burocracia em relação à espanhola. A América Espanhola não, é um processo longo. E Simão Bolívar sabia disso. Só que quando Simão Bolívar, lá em 1826, ele percebe que toda a América Latina já estava praticamente independente, com exceção de Cuba e de Porto Rico, que vão ser independentes depois da Guerra Civil, na Guerra Hispano-Americana, o Simão Bolívar ele acreditava que depois de todo esse processo de independência poderia existir uma única ou único país que seria, na visão dele, esse país bolivarianista. Claramente, Simão Bolívar ele acreditava que todos os povos da América Latina, né, e aqui ele excluía o Brasil por questões históricas, eu diria, né? Não é nem exatamente porque ele não gostava do Brasil, não, ele simplesmente via que não tinha necessidade histórica do Brasil estar nessa América bolivarianista. Mas vamos tirar isso aqui de lado, né? O Simão Bolívar acreditava que uma unidade política, administrativa, econômica, social era possível na América Latina, só que isso esbarrava em quem? Exatamente nessa elite crioula. A elite crioula queria ter poder. Então ela não queria voltar a ter uma unidade. Eles enxergavam essa visão do Simão Bolívar como apenas uma possibilidade de uma nova metrópole, ou de um novo poder imperial, coisa que ele não queria, certo? Barulhos? Coisa que ele não queria. Diferente exatamente do que estava acontecendo ali no caso, né, nessa elite crioula. A elite crioula, quando ela tenta e ela queria exatamente poder administrativo e político, ela vai exatamente sabotar todo o pensamento de Simão Bolívar. O que vai acontecer? Em vez de a gente ter uma república unida, como queria Simão Bolívar, vão existir várias repúblicas. Então você vai ter Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Paraguai, Colômbia, Venezuela, Equador, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, República Dominicana e assim por diante. Então, ou seja, você vai ter diversas novas repúblicas, diversas novas possibilidades administrativas. Então, na verdade, se burocratiza ainda mais. Se a gente for pegar o exemplo do Brasil, é como se o processo de independência espanhola, se acontecesse no Brasil, dividisse o Brasil entre região sul, região nordeste, região ali norte e centro-oeste e região sudeste. É como se dentro do Brasil existissem diversos países. Isso não acontece na América Espanhola, né? Em vez de existir um único país, que era a ideia do Simão Bolívar, vão existir vários países. O ponto de vista positivo disso é que você dinamiza o espaço. Então você não cria um único lugar, um único país. Você dinamiza, de certa forma. A coisa ruim é que, ao mesmo tempo que há um dinamismo dentro dessa política, nas relações entre esses países, até mesmo existe uma unidade entre eles, né, seja linguística, histórica, até mesmo social, dentro desse país vão ter desenvolvimentos os mais diversos. Por exemplo, se a gente for pegar a Argentina, que a gente vai abordar mais especificamente na aula que vem, mas já vou aqui adiantar, a Argentina era um país, era uma região riquíssima.
eram diversas fazendas, eram diversos ajuntamentos ali, diversas províncias que fazia a Argentina ser um lugar muito rico, que era diferente, por exemplo, da Bolívia. A Bolívia, ela tinha ali ela tinha uma região ali muito grande, né, por exemplo, de mineração, mas ela não era tão rica economicamente. Então esse plano de Simão Bolívar de unir a América como um todo era exatamente de haver também uma distribuição maior de economias, de recursos, coisa que quando se criam diversas repúblicas, diversos países, isso é impossível de acontecer e não acontece. Então, ou seja, o processo de independência da América Espanhola, ele tem várias consequências. A primeira delas, exatamente, é essa elite crioula que assume cada uma dessas repúblicas. Essas repúblicas, elas estão inspiradas exatamente no modelo francês, então aquela ideia de presidencialismo e assim por diante. Porém, todo o processo de independência não vai fazer com que o povo assuma ou não tenha nenhum protagonismo. Na verdade, ele fica à parte, ele fica à margem de todo o processo. Ele não participa de nada, seja no processo administrativo, seja no processo político. Os únicos que têm algum acesso nisso são exatamente os mestiços, mas nem assim, nem todos os mestiços, são esses mestiços mais brancos, né? De certa forma, com poderio econômico e social. Diferente do resto da América, o único país que não se torna república é o México. O México, ele tem um processo de independência muito estranho. São diversos grupos que vão ali, desde o clero até as elites, até a população no geral. Quando o México ele se torna independente, ele vai se tornar um império, assim como o Império Brasileiro, só que diferente do Império Brasileiro, o Império Mexicano ele vai ser administrado na figura de uma única pessoa, que é o Porfírio Díaz. E o Porfírio Díaz vai iniciar praticamente um processo, uma nova ideia, né, de tirania nos mexicanos, assim como diferente do Brasil, né, já que o Brasil passou por 2 imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II, diferente do México, lá não tinha imperador. Era um império, mas não era administrado exatamente por um imperador. Outra consequência é a influência da Inglaterra. A Inglaterra vai ser a principal força motriz e econômica desses espaços. Então, se antigamente as colônias elas eram dependentes do pacto colonial com a Espanha, a partir de agora elas vão ser dependentes da Inglaterra. E além da Inglaterra, elas vão sofrer forte influência dos Estados Unidos, principalmente a América Central e principalmente o México. O México ele perde parte do seu território, que é exatamente a Califórnia. Ao perder esse território, os Estados Unidos vão exercer uma forte influência que vai ser conhecida como a doutrina Monroe, ou a ideia de a América para os americanos, ou seja, a ideia de que os Estados Unidos seria o guardião de todos os interesses políticos dentro da América. E era uma maneira, de certa forma, protecionista. Era os Estados Unidos querendo ter influência e tentando afastar os europeus, que de fato ocorre, com exceção da Inglaterra. Então esse é o processo de dependência da América Espanhola. Se vocês forem acessar a aba lá de textos extras, eu indico o texto que fala exatamente sobre as diferenças entre o processo de dependência da América Espanhola da América Portuguesa, porque exatamente esse é um dos eixos que o vestibular cobra de vocês. Além dessas diferenças entre a América Espanhola e a América Portuguesa, o vestibular exige demais de vocês esses antecedentes, né? Então, como que era exatamente a América Espanhola naquele período, essa questão da troca da coroa, né, em 1807, depois em 1815, quando Napoleão perde poder, existe um novo descontentamento, exatamente as influências europeias e iluministas nessa elite crioula. Vocês têm que saber exatamente quem são esses chapetones, quem são esses crioulos e por que eles brigavam entre si, exatamente pela busca de poder. E como que esse povo no geral, esses mestiços, esses negros, esses indígenas, participaram ou não de todo esse processo. É importante saber quem é Simão Bolívar, é a única pessoa que vocês têm que saber. E aqui acho que a apostila do Poliedro já atende muito bem, mas se vocês buscarem na internet, vocês encontram. Eu indico um filme que eu acho muito interessante, é o El Libertador, que é um filme colombiano, se eu não me engano. Ele é colombiano ou venezuelano, não lembro. Ele é falado espanhol e ele narra uma narrativa ali biográfica da história do Simão Bolívar, e tem alguns errinhos ali históricos, mas o contexto dá para entender. Além disso, é importante saberem
a influência da Inglaterra. A Inglaterra queria ter influência na América exatamente para expandir seu poderio industrial, e dos Estados Unidos, né, dentro da doutrina Monroe, a ideia da América para os americanos, até mesmo aquela ideia do tio Sam, né, que é lá dos Estados Unidos, que coloca o pé lá na Argentina, e é uma demonstração de protecionismo de uma América dominada pelos Estados Unidos da América. É exatamente isso. Então é isso. Esses são os pontos que vocês têm que saber. Não deixe de seguir a gente lá no nosso site, assim, aqueles velhos recados. Essa semana a gente retorna também o podcast. O podcast ainda não tem episódio porque ele vai sair nessa quarta. Ele não vai sair hoje, nem saiu ontem, né? Ele vai sair apenas na quarta-feira, porque eu também estou remodelando o que vai acontecer. Nesse podcast eu vou falar o que está acontecendo no Brasil e no mundo e como isso pode cair no vestibular de história, certo? É isso, gente. Até mais. Se cuidem, né? E em breve talvez a gente faça aí uma live para tentar explicar esses acontecimentos da América, né? Já que a gente perdeu uma semana aí de aula, e a gente pode fazer uma live aí exatamente para a gente responder algumas dúvidas, algumas questões. Os simulados também vão retornar, eles também foram parados exatamente por questões aí para vocês terem uma reorganização. Os simulados também vão voltar provavelmente semana que vem, não essa semana, e aí o simulado já vai ser abrangente, vai atingir todo o conteúdo de história geral e também agora de Brasil. É isso, até mais. Essa foi a Independência da América Espanhola, e é isso. Tchau.